Queridos irmãos e amigos do nosso Centro Espírita Cearense, sejam todos muito bem-vindos para um Evangelho de prece e radiação do dia de hoje. A mensagem que trago para compartilhar com todos vocês, ela está no livro Aulas da Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. O título da mensagem chama-se Diante das Dificuldades. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração em espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para uma simples discussão, na solenidade crônica em que se identificam. Amigos que se afastam. Reflita na provação daqueles que nunca estiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir, um apoio aos seus companheiros doentes da alma, criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões. Tarefas em sobrecarga compelindo a você a desânimo e cansaço. Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos. Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Um lar em desajuste. Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Meus irmãos, é com esta linda mensagem que iniciamos o nosso Evangelho, que ela traga força, coragem, equilíbrio, fé e esperança para a vida de cada um de vocês. Que nós tenhamos sempre um bom ânimo para seguir e servir ao nosso próximo. Muita paz a todos. Boa noite a todos os ouvintes do SEC e vamos à leitura do Evangelho desta noite, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia
e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Boa noite a todos os irmãos de caminhada. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita e nossas reflexões buscaremos neste primeiro momento em esclarecer em que consiste a vingança, quais as suas consequências para aquele que se vinga e como devemos agir para nos libertar desse sentimento. O referido espírito, Jules Olivier, ele vem realmente nos alertar que é um dos sentimentos, um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer na humanidade. Com certeza, a vingança institucionalizada pela ignorância das leis divinas e pela imperfeição intelectual e moral do homem, no seu orgulho e com certeza no seu egoísmo. E não podemos esquecer que os espíritas, pelos conhecimentos que já têm adquirido ao longo de suas caminhadas, jamais devemos acolhê-la em nossos corações e, com certeza, vivenciar de forma contrária, buscando desagregar dos psiquismos o quanto antes. E o autor ele comenta que o sentimento da vingança está quase sempre acompanhado da falsidade e da vileza, assumindo muitas vezes, por razões diversas, uma atitude hipócrita, dissimulando os maus sentimentos que sente e o estimulam ao revide. O referido espírito vem nos lembrar que o vingador calunia por trás, com insinuações em voz baixa, espalhando boatos, mentiras, como quem não quer falar mal, dissimulando estar sendo amigo de quem o ouve, a fim de afastar do adversário seus amigos e parentes. Não esqueçamos que a vingança é um sentimento tão negativo que impede quem o sente de perceber não só as necessidades do outro, como as suas próprias necessidades espirituais de amar e ser amado, pois busca vingar-se até dos que amam, da maneira como podem amar, mas que já é o amor em desenvolvimento. Não esqueçamos que a vingança será sempre condenável.
até porque, sendo ela a manifestação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda mágoa do semelhante, torna-se contrário à lei de Deus, que é toda de amor e justiça e de caridade. Vamos também compreender que Jesus reprovou a vingança, aconselhando-nos a perdoar e a amar os inimigos e fazer o bem a todos indistintamente. Levemos também em consideração que devemos compreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando o Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. Não esqueçamos que os discípulos do Cristo estavam sempre levando amor para todos os lugares, tratando aqueles que mesmo estavam diferindo, armando as armadilhas como fizeram com o próprio Cristo. É preciso que nós, espíritos e espíritas, que temos recebido mais, possamos verdadeiramente vivenciar no dia a dia as leis divinas, as leis de amor, a lei de justiça e caridade. Que todos nós, espíritas, compreendendo o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, possamos a cada dia buscar, vivenciar as máximas do Mestre, com muito desejo, com muita coragem, com muita vontade em servir. Sigamos com Jesus. Muita paz. Finalizando o Evangelho desta noite, nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo as mensagens tão enriquecedoras do Evangelho, que as reflexões que foram passadas nesta noite, que nós possamos guardar em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos nos fortalecermos cada vez mais na fé, na coragem, na certeza de que nós estamos aqui todos como aprendizes e que nós estamos aqui num processo evolutivo e que cada vez mais que nós mergulhamos nos conhecimentos do Evangelho, as nossas forças, elas são redobradas. Então, que nós tenhamos muita gratidão por estas palavras que nós escutamos esta noite. E nós te rogamos, Senhor Jesus, neste momento, que todas essas águas que estão próximas a nós, nas nossas garrafinhas, nas nossas águas da geladeira, as águas de toda a cidade, de todo o país, de todo o planeta, que elas sejam energizadas com os bálsamos necessários para nos trazer a cura, Senhor, a cura das nossas dores internas, dos nossos males físicos, das nossas dificuldades que cada um de nós sabe, carrega dentro de si, e que após ingerirmos essa água, nós possamos nos sentirmos muito mais reconfortados, fortalecidos, com o coração mais apaziguado, e que nós possamos ter uma noite de muita alegria, de muita gratidão, de muita coragem, de muita fé, e que nós possamos levar adiante todos os nossos desafios diários com essa alegria, conforme nós lemos no início do Evangelho. Nós te agradecemos mais uma vez, Jesus, e te pedimos que permaneça conosco por hoje e por todo o sempre. Que assim seja.